Olá, sejam bem-vindos a mais um Veja Música. Eu sou Sérgio Martins e hoje eu trago André Cristóvão. Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, e você? André, me conta o seu projeto. Você está dando aulas pelo YouTube. Como é que é isso? Olha, eu tenho uma relação de mais de 40 anos com a guitarra. E eu fui um privilegiado. Não tem como não colocar isso com outra palavra. Desde muito cedo eu tive o convívio com alguns dos mestres do instrumento. Acho que o primeiro guitarrista internacional com quem eu tive chance de conversar foi o John McLaughlin, que apontou um caminho de estudo para mim fora do Brasil. Nesse caminho de estudo eu convivi com Joe Pass, Pat Martino, Pat Metheny, Joe Diorio, Ron Ashley, Don Mock, que são, além de grandes músicos, grandes educadores. E a mensagem do coordenador desse curso era: divida tudo que você sabe. Eu estou com 57 anos de idade, em vias de uma transição muito grande, mudança para fora do país, e eu achei que existe tanta informação acumulada, né, que eu precisava dividir isso com as pessoas. É legal você ver um aluno progredir, é legal você tirar a dúvida de uma coisa que não tem escrita, você não pode encontrar numa partitura. Né? Porque enquanto você tem o formal, você tem o convívio com os livros de todas essas pessoas que eu mencionei, assim, usando o clássico Joe Pass, que é uma coisa que existia já na época que eu comecei a estudar. Quando você adentra a realidade do B.B. King, quando você entra a realidade do Buddy Guy, quando você entra a realidade do Rupert Sumlin, eles são autodidatas, eles têm uma vasta experiência com música e eles sabem te ensinar pegando a sua mão e fazendo você fazer aquilo que eles fazem. Foi assim que eu aprendi o vibrato do B.B. King, foi assim que eu aprendi. Como é que é o vibrato do... O vibrato dele, em vez de ser um vibrato normal, comum como o do violão clássico, ele sugere que você erga o teu cotovelo para que você tenha o pivô da corda aqui, né? Então, na hora que você vai tocar, tá um pouquinho mais baixo. Isso, por mais que você faça por observação, você tem que levar em consideração que quando ele me mostrou isso, não tinha vídeo do B.B. King, né? Não tinha VHS ainda, né, cara? Então, o B.B. é uma pessoa que eu conheci em 1980, no comecinho de 80, e é uma relação que se estendeu durante anos como tour manager dele, como um fã assim, devotado que ia a todos os shows dele enquanto eu estava nos Estados Unidos, que fiz a ponte entre ele e o G.I.T. para ele virar patrono da escola, da cadeira de blues. Apresentei ele para o Radesca, trazendo para inaugurar o Bourbon. Quer dizer, a gente tem uma história muito legal. Eu escrevi o prefácio da biografia dele, que foi lançado aqui no Brasil. Ele é assim, é da minha família, assim, ele é tão importante para mim, de uma certa maneira, quanto o meu pai, né? Ele fez por mim em termos de música, me mostrando, me educando, né, em termos de conduta, até muito mais do que na música. A música eu já era completamente devoto dele. Mas você vê isso de perto, sabe? Aquilo que eu estava mostrando para você antes da gente começar a filmar, do Jeff Beck, você aprende de estar perto, de conversar com a pessoa. Falar, é isso mesmo? É assim. O Rupert Sumlin é a mesma coisa, né? O Buddy Guy também. Você está tocando com ele no palco, só faz esse acorde, ele fala assim, não é esse acorde, é esse aqui. Porque ele quer essa ponta. E você sabe o acorde, mas você jamais pensaria que é tão específico que aquilo é que nem música erudita. Se aquilo não acontecer naquele momento, ele não reage da forma como que ele queria. Então, eu divido isso com as pessoas. Eu mostro a questão teórica, eu explico a questão teórica, eu tenho embasamento de música, sou formado em música há mais de 35 anos. Mas eu tenho que explicar para os caras também que tem aquilo que vem direto da boca do cavalo. Né? Agora, vamos numa pergunta bem óbvia, né? Todo mundo fala que o samba é a forma brasileira de fazer blues e vice-versa. Quais são as similaridades? E por que no Brasil deu samba e nos Estados Unidos deu blues? Pô, isso daí é uma conversa que eu tive com o Taj Mahal e ela é muito clara. Nós tivemos duas linhas de imigração saindo da África por questões escravagistas. A que foi para o Mississippi, eles eram mandingos. A música deles era ternária. Ternária é como se fosse uma valsa, para você que é leigo, mas que gosta de música. Como é que é isso? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então... E a nossa música vem derivada dos nagôs dos
iorubás, que é binária. Tum, tum, acento forte no primeiro tempo. É óbvio que você pode colocar uma coisa em cima da outra. Você pode fazer esse tipo de coisa, não é problema. Isso é polirritmia, é da cultura africana. Quando eu chegou no Recôncavo, quando os escravos começaram a fazer música lá em cima na Bahia, a primeira característica que mudou é que os instrumentos que faziam os solos ou que faziam as intervenções eram os instrumentos graves, os tambores graves. Quando chegaram no Brasil, eles passaram a fazer com os instrumentos agudos, né? Que normalmente eram só mantedores de ritmo e tudo mais, tal. Talvez até por escassez, lá era a terra deles, eles tinham os instrumentos, a sociedade deles, a situação toda. Quando chegou aqui, eles tiveram que fazer uma adaptação, então houve essa inversão desse aspecto. Na América, chegaram os mandingos e a música dele era ternária. E uma das coisas mais engraçadas é que se você pegar, já chegando na parte moderna das coisas, se você for tocar uma coisa ternária... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Aí você põe o branco tentando tocar isso e ele fica meio manco, fica... Isso daí eu falo que o shuffle é a inabilidade do branco de tocar música africana, né? Elas são similares também melodicamente. Toda a melodia da música africana, né, e de boa parte da cultura mundial popular, ou seja, música folclórica japonesa, a música árabe, ela é construída em cima de uma escala de 5 notas. A pentatônica, seja ela... Você ouve alguma coisa, de cara você fala assim, ali farcaturé, ou seja, essa mesma escala de forma menor, né? Ela vai dar um outro tipo de harmonia, uma com essa cara e a outra com essa cara. Uma mais alegre, uma mais, né, sombria, eu gosto de dizer, não triste, mas sombria. E isso você ouve em qualquer música, né? Quando ela chega no Brasil, eu costumo dizer uma das coisas mais engraçadas, né? É uma pentatônica que poderia ser música africana, né? Morro do Jobim, favela. A melodia é exatamente o que seria de uma canção do Ali Farka Touré em cima de Ré menor. Seria igual a, sei lá, uma intenção cubana que também recebe as duas influências, né? É onde você tem a origem da clave cubana, essa mistura de 3 mais 2, de você sentir o ritmo de forma diferente. E isso só me fascina, né? Isso é tentar tocar blues com essa... entortando na parte harmônica, que é a nossa riqueza maior da música brasileira. Nós somos o país, talvez, com a música popular mais rica em termos de harmonia, comparável só ao período em que os standards do cinema e da Broadway eram músicas que tocavam em rádio, o mesmo período, assim, um pouco, uns 10 anos anterior ao início da Bossa Nova. Nós somos, junto com os Estados Unidos, os 2 países com maior informação harmônica. E isso é uma música subliminar, né, Sérgio? Você ouve isso no berço. Eu ouvi Bossa Nova dentro de casa, porque você ligava o rádio do carro e tinha isso. Você ligava Astro do Disco à noite na TV Record e você ouvia isso, né? Era um troço sensacional. Eu ouvi Marcos Valle a primeira vez menino, ouvi do Lobo moleque, e aquelas melodias eram mirabolantes. Quando você vai improvisar, depois de anos tocando dentro de uma estrutura de blues, e você pega uma vamp, uma música assim de um acorde só, essas melodias começam a voltar na sua cabeça, você começa a correr atrás delas. Então, tem um pouco de tudo, né? Mas são muito próximas. Para mim, é uma questão de intenção rítmica, né? Agora a gente tem aqui o vídeo do Lead Belly. Que acho que talvez, junto com o Robert Johnson, talvez seja uma valsa. 2, 3, 4.
Esse blues acústico do rural te encantou, não? Porque a tua fase é mais elétrica mesmo. Pois é, mas você sabe que eu tive a percepção de que a mensagem dessas letras são muito engraçadas, né? São letras sensacionais, com um bom humor. E toda vez que eu falava, pô, eu toco blues, eu posso tocar no seu bar, o cara falava assim, pô, blues é muito triste, cara, é muito chato. Eu falei, cara, você não está entendendo a letra. Aí eu percebi que 70% da população que estava ali dentro nem sequer estava ouvindo o que eu estava cantando. E o 30% restante, que de fato estava lá prestando atenção no que a gente estava tocando, 25% não entendia a letra. Então eu falei assim, esses caras precisam entender qual é a jogada. Eu compus em português por necessidade de sobrevivência. Eu preciso fazer esses caras entenderem o que a gente está cantando. É engraçado, é legal. E aí quando eles saírem daquilo que eu estou falando e forem ouvir o B.B. King, eles vão falar assim, não é só a guitarra, não é só a voz, né? Tem uma história por detrás da letra e tudo mais. Tal. As histórias são muito parecidas com aquele humor que o brasileiro gosta. Que é quando você lança o Mandinga, né? Exatamente. O Mandinga é fruto de uma necessidade de atingir um público maior com a ideia de que blues era uma música que era palpável. Sabe? Você imagina que naquela época, um pouquinho antes do Mandinga, mas coisa assim de 1 ano, 2, o Roger sai com uma sequência de letras mirabolantes no primeiro trabalho do Ultraje, e eu sentado em casa falando assim, pô, o Roger é um compositor brilhante, mas nós temos toda essa linguagem assim de blues, sabe? Give Me Back the Wig I Bought You, do Lightning Hopkins, você tem Banker Blues, do cara reclamando da sogra que gastava mais dinheiro do que a mulher. Eu falei, a gente não está falando a respeito disso, né? A primeira letra que eu fiz em português foi Carne de Pescoço, para o Kid Vinil. Aí, em seguida, Sem Whisky, Sem Uma Baby, Assassinato Anônimo. Assim, eu falo, Kid, mas você não vai escrever nada? Não sou compositor. Eu vou cantar e você vai escrever. Então, eu ganhei de presente um disco para fazer, né? Eu podia montar a banda, arranjar do jeito que eu queria, as letras eram minhas e eu não precisava cantar, que era tudo que eu queria da minha vida. Nunca quis ser cantor, eu sempre quis ser um cara da banda, né? O Mandinga tem Confortável, né? Tem Confortável, que é... Confortável é... Você pode dar uma canja? Pô, é fácil. Confortável é... Teu ex-noivo me detesta, teu homem me ofende, diz que eu sou folgado e gordo, mas um dia ele entende que eu fui feito confortável, de encomenda pra você, dono do tamanho exato, pra aumentar o seu prazer. Passe a notícia adiante, para que o mundo usufrua. Vá contar pra sua irmã e pra vizinha lá da rua. Fui feito confortável, de encomenda pra você, dono do tamanho exato, pra aumentar o seu prazer. Pouco importa a sua cor, seu time ou crença, o que vai na sua cabeça, baby, faz a diferença. Fantasia fabulosa que na hora se desmancha. Você acha que um surfista tem um pau maior que a prancha, baby? Eu recomendo que me adotes, sem celeumas nem esporro. Homem magro manda embora, osso eu dou pro meu cachorro. Eu fui feito confortável, de encomenda pra você, dono do tamanho exato, pra aumentar
sinto realizado com essa música. Eu acho que é a coisa do subconsciente coletivo, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do slide no blues. Até mesmo por causa primeiro o guitarrista do Taj Mahal usava e depois Jesse o Davis. Daniel, Jesse Davis, né? Dentro do elétrico, eu não consigo traçar ninguém antes do Jesse Davis. Talvez, não dentro da linguagem de blues, mas o George Harrison, no começo dos anos 60, no meio dos anos 60, em algum momento ele começa a tocar slide. Mas ele é safo, porque quando ele sai dos Beatles, o primeiro guitarrista que ele agrega é o Jesse Davis. O John Lennon faz a mesma coisa, né? Ele era um índio que tocava isso com uma destreza muito grande. Ele é a razão pela qual o Duane Allman, que é colocado como num pedestal acima dos outros, como guitarrista de slide, foi ouvindo o disco do Taj Mahal de 68, o primeiro, né, que tem Statesboro Blues, com um resfriado desgraçado em casa, o Greg chega para ele, deu o disco de presente e deu um vidro de Corey Seeding. Ele esvaziou o vidro e começou a tentar tocar o que o Jesse Davis estava tocando. Como é que funciona o slide? O slide você pode usar em algum dos dedos da mão esquerda, 2, 3 ou 4. Eu uso no 4 porque eu ganho liberdade de tocar os acordes. E você desliza. Como você faz com o dedo? Você faz isso com um slide. Só que o slide tem uma característica, ele tem sons atrás, né? Quando você põe, ele tem os harmônicos aqui atrás. Se você não usar a mão para abafar e a mão direita para você controlar o que você não quer, o som fica uma coisa... Eu tenho som. Ó. Isso é tudo que você não quer, né? Eu comecei a tocar isso em algum momento dos anos 70, sozinho. Eu usava num outro dedo. Até ganhei uma fotografia do show, acho que semana passada, do show que eu toquei slide pela primeira vez. O que me levou a tocar slide foi o Mick Taylor dos Stones, o solo dele no Love in Vain. E aí, dali em diante, eu falo, Sérgio, eu sou um músico por natureza. Eu posso dizer para você que talvez seja herança genética. Meu tio foi um excelente músico, um grande violinista, tocava bandolim por hobby. E a música sempre esteve ao meu redor, então ser músico não foi difícil. Tocar guitarra foi. Slide é uma coisa que Deus deu, sabe? Não dá para explicar de outra maneira. Porque desde a primeira vez que eu peguei, eu toquei afinado, a minha corda era baixinha, a minha corda era fina, baixa, não era para ter timbre e eu conseguia tocar. É meio parecido. Já toquei com um copo de lata de cerveja, com garrafa de cerveja, com um copo. Depende da festa que você está, da circunstância que você está, eu consigo tirar isso de letra. Então, eu tenho muito cuidado com isso daí, porque, apesar de não estudar, eu mantenho um slide e uma guitarra de slide do lado onde eu estou dando aula, porque você não brinca com esses presentes, né? Você deixa ele... E eu estudei todos eles. Aprendi depois as afinações com o Rick Vito, o guitarrista que na época tocava com a Bonnie Raitt, isso em 80. O Rick é o meu mentor no vocabulário, porque não só ele me ensinou a técnica, me sugeriu sair do dedo 3 para o dedo 4 para ter mais espaço, mas o Rick trouxe para mim a questão do timbre da corda mais alta, do nível de distorção que você precisava, e o fato de que o slide é o melhor representante da voz. Você sabe que o vibrato famoso do B.B. King tem origem no slide do Bukka White, primo dele. Como ele não conseguia tocar, ele falou assim, meus dedos são muito estúpidos para conseguir tocar isso, né? E então eu comecei a imitar o vibrato do slide do meu primo com isso daí. E a coisa com o slide é tão forte para mim que em algumas pessoas que eu toquei, assim, como o Buddy Guy, a primeira vez que eu toquei slide, né, eu fui muito feliz num solo e tudo mais, tal. A gente estava tocando no bar dele em Chicago, ele foi até o escritório, voltou com o slide dele e falou assim, toma.
Falei, que? Ele falou assim, eu não vou, nunca mais toco isso daí. Eu tinha dois. Um eu dei pro Jimmy Vaughan, e a expressão dele é muito engraçada assim, Jimmy pulled a slide on me, man, and it just burned me to the ground. I said, wow, man, how was it? I said, just as bad as what you did to me tonight, you know, so get my other slide. I'm not going to play this anymore. Então, sabe, você ganha isso de um cara que nem ele, é muito engraçado, né, cara? É uma situação de você ser alçado a uma posição. E eu tenho muito cuidado. O Touch of Class é meu disco favorito. Eu acho que ele é o mais urgente. Acho que não sei se eu comentei alguma vez com você ou com alguém, eu compus todas as músicas do Touch of Glass e não tinha letra. E um pouquinho antes, né, no final das críticas do Mandinga, tal, na época do Free Jazz, mais ou menos no meio do processo entre o lançamento, o turnê e tudo mais, o Aldir Blanc fez um comentário em que as letras do Mandinga eram únicas e que tinham uma perspectiva nova dentro da música brasileira, e ele achou isso sensacional. E eu sou um super fã do João Bosco e do Aldir, eu sempre gostei da música deles. E aí eu pirei, né, cara? Eu falei assim, cara, eu não posso escrever qualquer coisa. O Aldir Blanc está lendo está ouvindo meu disco, está ouvindo minha letra e tal. A Rita já tinha me falado que as letras eram legais e tudo mais. Aí, na última noite, antes de colocar a voz, eu não tinha uma letra escrita, cara. Aí eu me escondi atrás do inglês, né? Eu tenho inglês, eu falo de casa, meu pai falava, então eu compus todas as letras e eu achei muito coerente, porque assim é um parto, né? E fiquei muito contente com o resultado do disco, mas recebi uma crítica severa de uma pessoa que eu amo de paixão, que foi a Rita. Falou assim, você ouviu o disco? Ela falou assim, ouvi, aguentei até o meio da segunda música. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu adoro suas letras em português e agora você resolveu cantar em inglês. Achei um horror. Eu falei, mas você não gostou? Ela falou assim, eu nem prestei atenção, você estava cantando em inglês, eu não queria ouvir você cantando em inglês. Então, mas é o disco que a turnê mais longa, com 70 shows, a turnê foi para os Estados Unidos, a banda era muito legal, com o Alexandre Fontanetti, Paulo Zinner e o Márcio Vitulli. Ela deu uma agregada, assim, virou uma coisa, o show era muito organizado, a gente tocou muito teatro, fizemos Teatro Ipanema, todos os teatros do interior de São Paulo. Eram outros tempos, né? E era uma música nova, a gente estava desbravando uma fronteira, assim. A gente não era rock and roll, a gente era mais contido, era mais educado, né? Salvo alguns bares, né? Turnês junto com blues etílicos, assim, eram meio Sodoma e Gomorra, mas o Touch of Glass a gente foi para um lado mais família, uma coisa mais assim... Como diria o John Lennon, satirical on the road. Né? Satirical on the road, man. Mas assim... Eu me lembro que existiam dois tipos de plateia. A plateia educada, que assistia você nos teatros e que vinham conversar com você e pedir autógrafo no final do show. E antros como Jazz and Blues de Santo André, que assim, deixa todo mundo com muitas saudades. Eu me lembro assim, do Gil Eduardo, filho do Erasmo, que era o batera do Blues Etílico, saindo pela janela para onde eles passavam o sanduíche com uma notícia trágica, falou assim, acabou o gin. Não é que ele bebia gin, é que não tinha mais nada para beber. Quando acaba o gin de um bar é porque os caras já beberam a criolina, já beberam álcool Zulu, o que tiver. Então, esse período assim era muito engraçado. Quando as duas bandas estavam na estrada, realmente era Sodoma e Gomorra. Né? A gente tem um vídeo teu tocando com Taj Mahal. Eu queria que você lembrasse um pouco dessa... Não parou. Make me pat upon your throat. Make it long and make it strong. Que voz, não? So real good, que banda, né, cara? On a rocky road. Green, green rocky road. Não tá tudo bonitinho, arranjadinho? Tá. Quantos ensaios você acha que teve? Pelo menos uns 2, né? 2. As músicas foram feitas por meu Flavinho, né? Flávio Guimarães, Pichinga, Albino Infantose. Não apareceu nenhuma imagem do percussionista, que é o Renato Martins, está na Bélgica. O Mozart me ajudou a escrever os arranjos. Albino Infantose na bateria? É, Albino.
Que hoje toca com o Zezé de Camargo. Pois é, Albino gravou pelo menos uns 500 discos de sertanejo, que eu saiba. Ele é um dos campeões de Ele gravou tudo, né? Albino ama o que faz, né? Ele adora gravar. Ali atrás de mim está o Renato Martins, né? Um percussionista absurdo, mestre do vaso. Gravou discos lindíssimos com o Ulisses Rocha e o André Jarassati. Foi o André quem me plugou, falou, olha, ele é o cara, né? E essa turma assim é velha. Eu e o Moça a gente é amigo há 30 anos. O Albino eu conheço desde moleque também. O Pixinga e eu jogávamos botão de madrugada. Por incrível que pareça, o cara que eu conheço há menos tempo, aí, além do Renato que eu tinha conhecido na época, foi o Flávio Guimarães. O resto é da família, da Pompeia, né? A gente cresceu tocando, vendo os caras mais velhos tocarem, tocando muito, né? Esse disco tem um problema. Eu trouxe ele para você ouvir, eu vou masterizar assim nas próximas semanas, mais 10 dias, 15 dias, ele está masterizado, mas eu te trouxe, ele está pronto, isso é para você. Eu não consigo lançar esse disco porque o Taj não responde. Há 3 anos eu tenho esse disco assim no gatilho, né, mixado no Mosh e tudo mais e tal. A gente reabriu todas as fitas, mexeu em tudo, tá um som lindíssimo. Levando em consideração que o disco é uma encomenda feita no sábado e pronta na quarta-feira. Né? Ele não falou comigo antes do show. No sábado ele ligou para mim do Rio de Janeiro e falou, estou de férias aqui há 2 dias, estou descansando. E as direções musicais para esse trabalho são muito simples. Vocês me deem estruturas de blues, várias tonalidades, várias intenções rítmicas brasileiras e eu canto em cima. Eu falei, o quê? Não sei, eu vou ver isso na hora. Então... O grande barato é que eu consegui fazer o Taj gravar Statesboro Blues com um arranjo completamente diferente, em outra tonalidade, com uma intenção menor e tudo mais, que eu acho que é o ponto alto do show. E ele falou assim, eu não queria cantar essa música. Eu falei assim, ouve, ela ficou completamente diferente do que era. Ele ouviu e falou assim, não, tudo bem. Eu não mexi mais nessa música desde que Jesse Davis morreu. Eu nunca mais toquei. Quando ele saiu da banda, eu não quis mais tocar. Então a gente tem uma versão de Statesboro Blues nesse disco, comigo tocando guitarra de 12 cordas, uma afinação de Skip James, em Ré menor com slide. É uma coisa que é uma mistura da afinação do Skip James, com a minha fascinação com Blind Willie McTell, que é um dos precursores, junto com o Willie Johnson, da técnica de slide usada naquela região. Se bem que é engraçado, né, que o Willie Johnson é do Texas, o Willie McTell é da Georgia. Não eram músicos necessariamente do Mississippi, mas que traziam uma voz única para o slide. E aí eu estou tocando com o Taj Mahal, que era um dos caras que, quando eu era moleque, eu ficava enlouquecido quando saía disco. Você lembra dele no Free Jazz? Sim. Em 78? Eu tenho um dobro igual ao dele. Eu assisti no ano passado como convidado da Tedeschi Trucks Band, do Derek Trucks e da Susan Tedeschi. Tocar Statesboro Blues? Não. Deveria, porque aquele moleque parece a reencarnação do Duane, cara. Provavelmente a mãe dele era indiana, né? Porque ele toca umas coisas muito sinuosas, assim, muito bom. Ele gosta de Coltrane, né? E tanto que uma das filhas dele chama-se Naima, né? Que legal. Ele tocou no Brasil com 15 anos e ele usou meu amp. E quando acabou o show, eu falei, hey, thanks. Eu falei assim, man, I got some new songs and new notes on the amp, thank you. O outro vídeo que a gente tem é do B.B. King, ao sim. vivo na África. Eu queria que você falasse um pouco da tua relação com o B.B., da importância dele. Você sabe quem é o diretor musical desse show? Quem? Quincy Jones. É? Sabe quem é guitarrista base nessa banda? Larry Carlton. Larry Carlton? Larry Carlton tá de guitarra nessa gig. Só tem onça aqui, bicho. Não é a banda dele, é uma orquestra, é uma big band do Quincy Jones. E a coisa que mais me impressiona é que esse é o show que abre o evento de boxe entre o Muhammad Ali e o George Foreman, né? Rumble in the Jungle, né? E ele está completamente à vontade, né, cara? Ele é assim... Eu nunca vi um músico de blues ter tanto comando
da banda, da plateia, de ter uma coisa que eu aprendi com o B.B. King. Ele é de fato uma pessoa muito agradecida ao fato de você sair de casa para assisti-lo. Ele se sente muito feliz. Ele sabe que ele é o artista de blues mais importante do mundo, sabe o valor disso, mas ao mesmo tempo ele se sente ainda um aprendiz dessa arte e se sente muito honrado que as pessoas saiam para prestigiá-lo, com o carinho que tem por ele e tudo mais. Ele me ensinou coisas além da guitarra, além de cantar, além da blues, de enxergar blues e tudo mais. Ele tem um respeito pela plateia que eu nunca vi coisa igual. Eu trabalhei como gerente de turnê dele em 38 eventos. Ele recebeu todas as pessoas que quiseram falar com ele. Eu vi amigo meu chegar com pilha de 50 LPs, ele assinar um por um e comentar todos eles. E você sabe o que a banda faz? Fica no camarim, comendo, bebendo, conversando, ou desce até a plateia para conversar com alguém e tudo mais. Ninguém vai embora antes de ele sair. E sabe por quê? Respeito. Eu tenho ainda um crachá que me dava acesso a qualquer show dele. Me livrou de uma fria uma vez no Mississippi, que eu estava de carro em excesso de velocidade, com uma 335 no porta-mala. Eu ia encontrar com o Albert, né? E o guarda me parou e falou: olha, eu estou errado, eu estou perdido, são 6 horas da manhã, eu tenho que estar no outro lado do estado e eu estou indo tocar com um pessoal de blues e tudo mais. Eu falei: com quem que você toca? Eu falei: olha, eu toco com muita gente, mas em particular esse evento tem o Albert Collins e o B.B. King. Ele olhou para mim e falou assim: você toca com o B.B. King? Eu falei assim: olha, abre o meu porta-mala, eu vou mostrar, tem uma guitarra lá dentro, você abre a guitarra e você vai ver o negócio. Ele abriu, tinha o crachá B.B. King. Ele falou assim: damn, you play with B.B. King. Ele me deu todo o mapa de onde ia ter guarda para que eu pudesse enfiar o pé na jaca, senão não ia checando a cidade a tempo, para não ser multado. Aí você vai ver uma placa que vai ter não sei o que lá e você diminui ali. Tem um outro companheiro ali tomando. Muito obrigado pela Eu que agradeço, Vixe, pela oportunidade de estar conversando com você. Qual é o endereço do teu site? Academia do Blues, né? Ele está no YouTube também como Blues no País do Samba, né? Que é um derivado daquele projeto que a gente fez há muitos anos atrás, tal. Então, você vai encontrar no YouTube ou por Blues no País do Samba ou Academia do Blues, né? Entre, assista, é grátis. O curso mais complexo, para quem quer se profissionalizar e tudo mais, tal, vai estar à venda em mais uns 10, 15 dias, né? E fique atento, é um negócio bacana, é uma coisa que se você é um hobbyista, que gosta de colecionar guitarra, que perde seu tempo na internet, senta comigo ali um pouquinho e vê que tem umas dicas assim interessantes. Vai facilitar a tua vida, vai diminuir teus gastos com guitarra. E espero que dê pelo menos 15, 20 minutos por dia de prazer e de entretenimento entre você e o teu instrumento. Por favor, ajude André Cristóvão a se sustentar fora do Brasil. Por favor. Ou melhor ainda, ajude André Cristóvão a se sustentar aqui no Brasil.